Semana pela Democratização da Comunicação, que sempre acontece em outubro. Então, foram várias agendas compostas pela semana, que começaram na Avenida Paulista no domingo, teve debate na Escola de Comunicação e Artes, na segunda-feira, teve debate ontem no Centro Cultural São Paulo, teve o lançamento do relatório da campanha Calar Jamais, que fez uma reunião de casos contra a liberdade de expressão de jornalistas que sofreram cerceamento da liberdade de expressão ontem em Salvador, dentro da programação do Fórum Social Mundial. E hoje o nosso debate, sexta-feira a gente tem mais um. Então gostaria de agradecer aqui, porque a gente falar de democratização da comunicação e todos esses temas correlatos num cenário em que a nossa própria democracia é tão alvejada, talvez seja heróico a gente estar realizando esse debate e essa atividade. Então, gostaria de agradecer a todos. A nossa mesa hoje é composta pela professora Leda Paulani, que é a professora da Universidade de São Paulo e foi secretária de Planejamento aqui no governo Haddad, e do professor Dr. Márcio Postman, também é da Unicamp, todo mundo já conhece bem o Postman e a Leda aqui dos nossos debates e embates econômicos. A mesa hoje é composta pelos dois para falar um pouco sobre a crise econômica e também a cobertura feita pela grande imprensa desse tema. Então, eu vou passar primeiro para a Leda, 20 minutos para cada um, e depois a gente abre para várias intervenções. E queria também, já aproveitando, e divulgar o relatório contra a violência que foi lançado ontem em Salvador, está disponível no nosso site aqui do Barão de Tararé, barãodetararé.org.br, e também no site do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então vale a pena olhar, porque para a gente tomar alguma medida, como foi o caso do jornalista Diego Vargas, que essa semana foi demitido da Folha de São Paulo, porque militantes da internet, após uma reação de uma matéria que ele fez do Danilo Gentili, sobre o filme do Danilo Gentili, ele foi demitido, e a Folha ontem respondeu e alegou porque ele expressou opinião política no perfil pessoal dele, né? Então a liberdade do indivíduo está abaixo para a Folha de São Paulo do que da liberdade de empresa que a Folha de São Paulo quer. Então são vários casos desses, então confiram lá no nosso relatório. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a professora Leda Paulani. Bem, boa noite a todas e todos. Bom, antes de começar, eu queria dizer que o tema que me foi encomendado foi a mídia e a badalada recuperação da economia e não a crise, como a Ana falou. Então, é a cobertura da crise. Eu preparei isso, né? Bom, eu sou uma seguidora contumaz de regras, então me mandaram preparar isso, eu preparei isso. Não, um pouco de brincadeira, porque evidentemente que os dois temas estão relacionados, né? Até que ponto isso é recuperação, não é? Enfim, a crise está sendo superada, não está? Eu vou falar um pouco de números aqui e um pouco, enfim, de algumas manchetes de jornal e tal. E fazer um contraponto, né, com aquilo que eu chamei algumas vezes aqui, não só aqui, mas também aqui, de terrorismo econômico, né? E que passa pela mídia, evidentemente. Então, um pouco para qualificar isso que aconteceu. Então, o que acontece? A economia vinha registrando sucessivas quedas nos trimestrais, né, no crescimento do seu PIB. E neste ano de 2017, a gente sabe, né, que o PIB caiu 3,8% em 2015, caiu mais 3,6% em 2016, e em 2014 ele meio que empatou em zero alguma coisa. Bom, mas então são 2 anos de uma queda muito forte, seguramente a maior queda da história do PIB, desde que o PIB é mensurado. A gente pegar uma série longa, desde 1900, ainda que haja problemas metodológicos aí no meio, mas no atacado, assim, a gente pode dizer que nem nos anos 30, né,
foi a grande crise dos anos 30, a gente teve 2 anos seguidos de quedas profundas no PIB, né? E nem nos anos 80, quando teve a crise da dívida externa, né? Então, realmente é uma coisa inédita. Então, no acumulado, aí, o PIB caiu mais de 7%, em estados como São Paulo, por exemplo, chegou a cair quase 10% o PIB do estado de São Paulo, o que é uma crise para ninguém botar defeito, né? Bem, então, o que está acontecendo de diferente neste ano? O trimestre passado, houve um crescimento de 1% no PIB, né? Essas medidas trimestrais, elas são coletadas e anunciadas porque para que haja uma mensuração mais rápida do que está acontecendo com a economia, porque a apuração cheia das contas nacionais, né, na sua, enfim, com a metodologia plena, com a amostragem plena, etc., ela é muito demorada. Às vezes ela leva mais de um ano e meio para ficar pronta em relação ao ano anterior. Então, se faz essas medidas trimestrais, você reduz o escopo e reduz a amostragem, né? Mas pega o estratégico, pega os setores principais, para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Depois, lá na frente, muitas vezes essas séries são revisadas e tal. Mas para dar uma ordem de grandeza e de sentido, né, do que está acontecendo com a economia. Bom, então, pensando em trimestres e não em PIB anual, o que aconteceu de diferente neste ano? Então, teve um crescimento de 1% do PIB no trimestre passado, puxado fundamentalmente pela agricultura, que cresceu 11,5%, agropecuária, na realidade, o agropecuária também, cresceu 11,5%, porque houve um crescimento de safra muito grande, né? Superou todas as expectativas, e isso acabou afetando também as exportações, e então houve esse crescimento de 1%. Teve também um problema metodológico, aí, que foi uma mudança na forma de calcular o crescimento do setor comercial, né, que também acabou ajudando a empurrar um pouco essa medida para cima, esse 1% para cima, né? Mas foi basicamente isso. Então, uma coisa muito localizada e muito pontual mesmo, né? Foi basicamente a agricultura. O restante continuava caindo, quer dizer, os indicadores importantes de indústria, de formação bruta de capital fixo. Formação bruta de capital fixo é um investimento na economia. Se você quer ter uma perspectiva do que pode acontecer pela frente com a economia, você tem que ver o que está acontecendo com essa variável, né? E essa variável continua tendo tombos espetaculares. Muito bem, quando chegou nesse segundo trimestre, né, que é o período aí abril, junho, novamente a economia apresenta um crescimento, mas um crescimento agora de 0,2%, né? Então, um crescimento muito pequeno. Os próprios técnicos do IBGE estavam dizendo para jornalista e colega do Brasil de Fato que os próprios técnicos do IBGE, eles não consideram crescimento abaixo de 0,5%, só acima de 0,5%. E foi abaixo, né? Foi 0,2%. Bom, e de onde veio esse crescimento? Basicamente do consumo das famílias, né? E por que esse crescimento do consumo das famílias? Que cresceu 1,4%, pelo lado da demanda, né? Você mede pelo lado da oferta e mede pelo lado da demanda. Então, as variáveis da demanda agregada, então, o que puxou de fato o crescimento foi o consumo. O consumo cresceu 1,4%. Mas uma parte substantiva desse crescimento se explica pelo resgate das contas inativas do FGTS, né? Não sei se vocês se lembram, mas houve uma liberação, né, de recursos aí das contas inativas do FGTS. Uma boa parte disso foi, na realidade, uma ajuda para o sistema financeiro, porque o nível de endividamento das famílias estava muito elevado. Muitas famílias iam ter que renegociar essas dívidas e pagar muito menos juros. O governo soltou um dinheiro, né? E o dinheiro foi para pagar a dívida dos bancos. Mas com os bancos, as dívidas dessas famílias de renda mais baixa, que tiveram problemas de desemprego, etc., com o sistema financeiro. Mas alguma coisa sobrou e ajudou a irrigar o consumo das famílias, que evidentemente estava reprimido, né, por conta aí de vários e vários trimestres de crise, de aumento de desemprego, queda de salário real, etc.
Então, isso é que enfim, que explica esse 1,4% de crescimento do consumo. Agora, a outra coisa que também explica é o seguinte, é que já caiu tanto que, né, é mais fácil, quanto mais cai, mais fácil fica crescer, tá certo? Porque o crescimento é uma taxa, você aufere esse crescimento, você mensura ele, tomando como base o período anterior. Se o período anterior é muito baixinho, fica mais fácil, cada vez mais fácil crescer, quanto mais cai, né? Bom, agora, quando a gente olha o crescimento da formação bruta de capital fixo, que é o investimento, não cresceu, caiu. Quer dizer, continua caindo. Caiu 0,7%. O consumo das famílias cresceu 1,4%, mas a formação bruta de capital fixo caiu 0,7%. Né? Em relação a... Eu marquei isso aqui em algum lugar. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, de 2016, o dado é ainda mais assustador, porque caiu 6,5%. A formação bruta de capital fixo desse segundo trimestre, por que foi tão badalado, apesar de ser só 0,2% de crescimento? Porque era o segundo trimestre seguido de crescimento. Tinha tido o primeiro trimestre, com aquele 1% por causa da agricultura, e aí veio esse segundo trimestre, não caiu, cresceu de novo, 0,2%, né? Que, como eu já disse, os próprios técnicos do IBGE, enfim, tem um pouco de restrição para dizer que isso é crescimento. Mas, de toda forma, positivo, 0,2%, né? Então, aí foi aí onde vieram as manchetes, né? Então, a Folha, por exemplo, escreve assim: PIB cresce 0,2% no segundo trimestre, informa o IBGE. Economia dá sinais de recuperação. Né? O Henrique Meireles diz: país está superando a recessão. Né? Gente, se isso aí for superar a recessão, com a formação do capital fixo caindo 6,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, por que são importantes essas comparações em relação ao mesmo trimestre do ano anterior? Porque apesar de os dados serem dessazonalizados, sempre tem, digamos assim, características diferentes trimestre a trimestre, né? Então é sempre interessante, é o que o IBGE chama de taxa trimestral, né? A taxa trimestral não é com relação ao trimestre anterior, mas é com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, esta taxa, no caso do investimento, caiu 6,5%. Então, é muito complicado você falar em recuperação, você falar que está superada a recessão ou coisas desse tipo, como a mídia cansou, né, de falar, quando você tem números dessa ordem, né? Que mais que eu tinha para falar de números? Bom, outra coisa que também tem um efeito multiplicador grande e continua caindo são os gastos do governo. Os gastos do governo, e aí com essa PEC do teto e tudo mais, isso aí não vai se erguer tão rapidamente, né? Os gastos do governo caíram 0,9% nesse trimestre. Menos com a compra dos deputados. Oi? Menos com as compras dos deputados. Ah, sim, claro. Não, o dinheiro para as emendas para o Temer comprar, né? A absorção dele tem. Outro dado importante, o último número que eu vou falar, porque eu sei que é chato, depois eu vou falar outra coisa. A indústria, né? A indústria continua caindo pelo lado da oferta. E olhando pelo lado da oferta, a indústria, que é o setor dinâmico, que tem efeito multiplicador, etc., caiu 0,5% no segundo trimestre, esse badalado, né? Com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a indústria caiu 2,1%. Quer dizer, então, mais uma vez eu digo, como é que com esses dados de investimento e de crescimento industrial você vai dizer que a economia está se recuperando, né? Falei que era o último número, mas não é, tem mais um. Tem algumas consultorias, mas eu queria saber que economistas são esses que estão nessas consultorias. O estudo faz parte de uma grande jogada, um grande sistema de, né, induzir as coisas. É o contrário do terrorismo econômico, é a euforia econômica indevida quando interessa a quem interessa, né? Estão dizendo que estão revisando a previsão de crescimento do PIB
de 0,3%, depois foi para 0,5% neste ano de 2017, e já estão falando de um crescimento de 1%. Eu fiz as contas e é o seguinte: para que o PIB cresça 1% neste ano, ele teria que crescer 2% nesse trimestre terceiro, que vai de julho a setembro, e 2,5% no último trimestre, que é o que vai de outubro a dezembro. Gente, é literalmente impossível que isso aconteça. Então, eu queria saber onde esses economistas são formados, porque pela minha sala de aula, acho que eles não passaram, né? Então, a não ser que eles já estejam devidamente cooptados. Bom, então, quer dizer, pode dar um crescimento positivo esse ano? Pode, mas dificilmente ele vai passar de 0,5%, acho eu, mesmo que eu esteja muito enganado, né? Os sinais não mostram outra coisa, né? Os sinais são muito claros no sentido de que você teve elementos pontuais que explicaram esse comportamento positivo no primeiro e no segundo trimestre, que foram basicamente o estouro das safras, né? As safras super safras que houve e que afetaram as exportações, e o dinheiro do FGTS, que, enfim, irrigou aí o consumo. Como isso não são coisas que se mantêm permanentemente no tempo, então, e os dados de indústria e de investimento mostram exatamente isso, né? Porque estes não estão se recuperando, acho difícil que haja um crescimento aí maior do que 0,5%. Mas, enfim, tem realmente uma badalada, como dizia o nome da mesa, badalada recuperação da economia, né? Que é o que aparece pela mídia, então por essas consultorias, etc. Bom, quando eu comecei a falar em terrorismo econômico, fui inclusive insultada por um colega de profissão, que foi meu aluno por causa disso, né? Eu falei que existiu esse fenômeno na nossa economia 2 vezes. Né? A primeira vez foi em 2002. Aliás, existe, digamos assim, uma espécie, eu já escrevi sobre isso há muito tempo também, uma espécie de estado de emergência econômico latente o tempo todo. Mas isso é a característica do neoliberalismo, né? Por quê? O tempo todo você assombra, né, a sociedade dizendo que, olha, se tal coisa não for feita, vai acontecer uma catástrofe. Então, se não passar a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Ninguém explica exatamente o que quer dizer o Brasil quebra. Eu queria que alguém me contasse o que é o Brasil quebrar. É crise da dívida externa? Bom, se for isso, o cara está 30 anos atrasado, porque isso aí teve lá atrás, nos anos 80. Agora não tem nenhuma razão para o Brasil quebrar do ponto de vista externo, né? E mais uma coisa, um país não quebra, um Estado quebra. Aí sim, você vai dar calote na dívida. Mas então, que se fale corretamente, que se coloque, mas não. Você aumenta tudo, né? Você torna a coisa muito mais complicada, muito mais, enfim, amedrontadora do que ela é de fato, porque você precisa induzir a sociedade, e a mídia é usada para isso, né? A grande mídia, que a grande mídia faz o jogo do mercado financeiro, enfim, dos interesses do grande capital e do capital financeiro, e então ela usa esse tom, ela faz esse tipo de ameaça o tempo todo, está sempre meio que permanentemente presente, principalmente estado de emergência econômica. Agora, além disso, a gente teve 2 momentos, para mim muito claramente, um fenômeno que eu chamei de terrorismo econômico. A primeira vez foi em 2002, no segundo semestre, quando começou a ficar claro pelas pesquisas que o ex-presidente Lula tinha condições de ganhar a eleição, né? Então começou um terrorismo no sentido de que tudo que se tinha conseguido em relação à estabilidade monetária do país, etc., que tudo ia para o vinagre, porque o PT e o Lula, etc., iam ganhar as eleições. Isso que ninguém fala, teve uma brutal crise cambial no governo Fernando Henrique, e esse sim que quase derrubou a economia de vez, que teve que assinar não sei quantos acordos com a FMI, etc., teve déficits brutais primários nas contas públicas no governo Fernando Henrique, isso também ninguém diz, né? Mas enfim, então começou um terrorismo, mas olha, estávamos no paraíso da economia e agora vamos entrar no inferno porque o Lula e o PT, etc., vão ganhar as eleições. Isso é um
típico terrorismo econômico. Não tinha nenhuma razão para isso. Isso levou a uma especulação com relação à taxa de câmbio. A taxa de câmbio se elevou brutalmente, mais do que dobrou. Isso acabou tendo impactos na taxa de inflação, porque tem mesmo, a nossa economia hoje é uma economia muito mais aberta do que era nos anos 70, nos anos 80. Então, sempre que o dólar desvaloriza, você tem um impacto mesmo no nível de preços, até que seja absorvido, né, pela assimetria nos reajustes de preço, até que seja absorvido pelos indicadores de preço, você tem um período em que as taxas de inflação crescem um pouco mais. Bom, então se utilizou tudo isso. Então, no caso de 2002, se utilizou isso, que ia ter um descontrole monetário, íamos voltar à situação dos anos 80, quando a inflação saiu do controle, tinha alta inflação, etc. Ou se não, de que ia ter crise cambial novamente e assim por diante. Bem, o segundo momento que aconteceu, isso foi em 2014. Novamente um ano de eleição, né? Hoje vocês sabem o que foi 2014, não é preciso repetir aqui. E aí, basicamente, isso principalmente no final, já começou antes o terrorismo, né? Porque as contas públicas tinham piorado um pouco, a crise internacional se aprofundou e ela estava batendo no Brasil, então, ela começou a bater no Brasil, na realidade, em 13, né? 12, 13, 11 já um pouco, por isso que a presidenta Dilma mudou aí um pouco a política econômica, mas ela começa a bater mais fortemente quando os países, como a China, por exemplo, puxa o freio de mão do crescimento para enfrentar a crise e aí caem os preços das commodities, enfim, tem uma série de outros fatores aí, né, que fazem com que a crise demore alguns anos para chegar no Brasil, mas chega, né? Então chega e aí, claro, as contas públicas pioraram, teve algumas coisas que foram erradas, foram feitas no meu entender, mas o fato é que tinha havido uma piora nas contas públicas. Porém, não era nada, não era um descalabro. E a mídia começou a falar em descalabro, em precipício, em beira do abismo o tempo todo, né? Aí a presidenta Dilma ganhou, foi reeleita, e no final do ano, a conta fechou, o resultado das contas primárias do governo, ele fechou pela primeira vez negativo em 0,6%. As contas primárias, vocês sabem, é receita contra a despesa, só que na despesa você não coloca o serviço da dívida, que são os juros, você exclui, né? Então é o seguinte, receita tudo que se arrecada em todas as esferas do governo, em todos os níveis, contra a despesa, todas as despesas correntes do governo, né? Com exceção do serviço da dívida. Por quê? Porque a conta tem que ser feita de modo tal, por que tem que ter superávit primário? Porque tem que reservar o recurso para pagar o serviço da dívida. Dívida do Estado é riqueza financeira do setor privado, não podemos nos esquecer disso, né? Um paga daqui, o outro ganha de lá. Muito bem. E a nossa dívida cresceu muito em função da taxa de juros real muito elevada que a gente tem no Brasil há 2 décadas. Então começou um grande carnaval, um grande terrorismo com relação a este resultado que foi de 0,6% do PIB, que foi um resultado primário negativo das contas do governo pela primeira vez, depois de não sei lá quantos trimestres, desde 2002, que foi quando se começou a fazer a conta desta forma. Bom, será que isso era um descalabro? Vou falar só isso para encerrar, que eu acho que o meu tempo já foi, né? Será que era um descalabro? Será que a gente estava na beira do abismo? Será que era um precipício? Será que era o fim do mundo? Né? Não, de modo nenhum. Qualquer comparação internacional que você faça, o Brasil não estava, mesmo em 2014 com 0,6%, nem agora de fato não está, num descalabro de contas públicas. Né? Em termos de déficit primário, os Estados Unidos recorrentemente têm 1,5%. Tá bom, mas os Estados Unidos não vale porque eles têm o poder de emitir o dólar e a gente não. Tá bom, mas pode pegar outros países, pode pegar Japão, pode pegar Inglaterra, pode pegar outros países também tem déficits primários nesse país. No Japão, recorrentemente tem, né? Ah, não, mas a dívida sobre o PIB está crescendo.
quanto que está a dívida sobre o PIB? Naquelas alturas estava em 60%. Ora, mas nos Estados Unidos é 100%. Na Inglaterra é 100%. Do Japão é 230%. Alguém fala que o Japão está na beira do abismo? Que está caindo no precipício? Que está derretendo? Não. Isso chama-se terrorismo econômico. Agora, com relação a essa recuperação deste governo e desta política, se faz um terrorismo econômico ao contrário, né? Se faz uma louvação econômica. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Pontualmente aos 20 minutos, a gente passa agora para o Márcio Postman. Gostaria de saudar a todos então, que estão presentes e nos acompanham pela internet. Tivemos uma boa exposição num tempo relativamente pequeno, a professora Leda, que nos adiantou bem essa sintonia na cobertura acerca do desempenho econômico. Nós tínhamos um desempenho econômico bastante satisfatório, apesar da desaceleração que vínhamos desde 2011, mas nada comparável ao quadro que estamos vivendo já por mais de 2 anos, os próximos vão fechar 3 anos, e até 2014 era justamente essa versão, essa sintonia entre a versão do econômico, da análise econômica, da realidade econômica, e em comparação com o que nós temos hoje, que é a imprensa praticamente uma postura de torcida, a postura do ministro da Fazenda, que também possivelmente será candidato no ano que vem, usando o Twitter, né, frases soltas, realmente o debate acerca da economia empobreceu muito. Nós não temos pluralidade nos meios de comunicação tradicional, praticamente são os meios de comunicação concentram uma linha de abordagem econômica que vem provenientemente dos mercados financeiros. Em geral são os chamados economistas-chefes, muitas vezes chefes deles mesmos, né? Mas que são pagos para trabalhar diretamente com a mídia, com informações, análise, etc. Eu sou de uma época dos anos 80, na transição para a democracia, que professores, universidades, etc., eram muito sondados, consultados acerca, enfim, obviamente, várias áreas, mas do ponto de vista econômico, e isso hoje é praticamente muito difícil ver algum professor universitário falando, se posicionando. Não tem espaço para isso. Me lembro de um professor até que nos dizia que os economistas heterodoxos, né, ortodoxia seriam os economistas nessa visão mais neoliberal, liberal. Os economistas ortodoxos eram aqueles que, nas matérias dos jornais, diziam assim: olha, a economia tem que ser assim, está indo assado. Por outro lado, aí tinha um economista heterodoxo que dizia: olha, não é bem assim e tal. Então, sempre tinha um parágrafo, pelo menos, que tinha alguém que poderia dizer o contrário. Hoje não tem mais espaço para os heterodoxos. O outro lado não existe, né? Porque só tem uma alternativa, como diz. Então... Bom, mas eu, na verdade, gostaria de partir dessa bela exposição que a professora Leda nos apresentou e, de certa maneira, pensar um pouquinho na possibilidade de recessão, porque a recessão é uma espécie de uma anormalidade no comportamento da economia. Obviamente que a recessão faz parte do desempenho possível da economia, mas, em geral, os economistas não vivem recessão a vida toda. A recessão é uma parte, em geral, pequena. Tá? Mas a recessão, na verdade, tem nos acompanhado nesse período mais recente, porque se nós tomarmos como referência, pelo menos o período de 1932 a 1980, né, nós não tivemos nenhuma recessão digna de nome. Tivemos desaceleração, caiu o PIB, não tínhamos acompanhamento trimestral, talvez pudéssemos ter 1 ou 2 trimestres em algum determinado ano que poderia ter havido negativo, mas do ponto de vista anual, segundo os dados oficiais, nós nunca tivemos recessão. A primeira recessão, de fato, ocorre em 1981. Né?
estou deixando de fora a recessão de 29 a 32 praticamente, que foi uma recessão quando pegou o país agrário. Nós tínhamos praticamente 80% dos brasileiros morando no campo. Então, a recessão em geral é um fenômeno urbano, ainda que tenha sido forte aqui na cidade de São Paulo, né? Não teve grandes efeitos sociais, digamos assim, de natureza nacional, apesar de ter sido um momento significativo do ponto de vista da ruptura que o país vai fazer de ser uma economia agrária, né, uma economia voltada para o mercado externo, para se transformar numa economia urbana, industrial, e cada vez mais centrada a sua dinâmica no mercado interno. Se a gente pegar um período de 35 anos para comparar com o período pós-80, então, entre 1945 e 1980, o Brasil cresceu alguma coisa em torno de 7,1% ao ano, alguma coisa como 4,4% per capita por habitante. Né? Crescimento chinês. Inegável, o Brasil foi o segundo país que melhor desempenho teve a partir da década de 1930. Projeto urbano industrial exitoso nesse sentido, que não é algo simples, a industrialização não surge espontaneamente. Todavia, a partir de 1980, 81 para ser preciso, nós ingressamos numa outra fase do Brasil, né, que é uma fase, em primeiro lugar, de baixo dinamismo, quando se pega o período como um todo, entre 1981 a 2016. Nesse período, o Brasil, a sua economia, cresceu 2,1% ao ano. E do ponto de vista da renda per capita, o crescimento econômico dividido pelo crescimento da população, o crescimento da renda per capita foi de 0,6% ao ano. Isso é praticamente nada. Um quadro de estagnação de longa duração, tá, que estamos vivendo. Obviamente que isso é uma média anual. Nós tivemos períodos de crescimento mais consistente, como foram os anos 2000, basicamente 2004, 2010. Né? Nós tivemos anos muito ruins, como os anos 90. Né? Os anos 80 praticamente não teve crescimento. E a recessão agora no período recente. Então, olhando o período como um todo, né, o Brasil vive uma fase em que seu capitalismo não tem força dinâmica de expansão. Então, nós estamos falando de um período em que se concentraram 3 recessões. 1981, 83, 1990, 92, e a partir então de 2015, quando se considera o ano fiscal, mas já há queda do PIB no segundo semestre de 2014. Bem, a recessão, ela não ocorre naturalmente, a recessão sempre ela é estimulada. Então, o que nós temos de aprendizado? Nas recessões, nas 3 recessões que o Brasil teve, né, todas as recessões os governos caíram. Ou seja, não tiveram continuidade. Caiu a ditadura, né, a primeira recessão de 81 e 83, o Delfim Neto, condutor da economia, imaginava, pelo menos ele prometeu aos militares, que levaria a economia a uma recessão para um ajuste exportador, de acordo com a carta, com o FMI, várias cartas, aliás, mas que permitiria a economia voltar a crescer e daria vitória aos militares no colégio eleitoral de 85. E, de fato, os militares perderam por pouco. Tancredo teve que fazer uma armação, trazer gente que era anteriormente pertencente à Arena, não é? Que foi para o FL. Né? Nós tivemos, então, inclusive, a agrura de ter o ex-presidente da Arena como sendo presidente do Brasil por 5 anos, a partir de 85, diante da infelicidade do falecimento de Tancredo. Então, os militares perderam, mas não muito, né? Porque hoje a gente, inclusive, começa a perceber manifestações na rua de defesa dos militares, é porque nós fizemos uma transição mal feita da ditadura. Né? Não expomos o que foi a ditadura, dando a entender, inclusive para os mais jovens, que durante, ou mais velhos, dando a entender que no período da ditadura havia um país que não tinha corrupção, um país que era uma maravilha. Né? Então, essa transição, bom, vamos entrar no mérito, mas o fato concreto é que nós tivemos uma recessão de 81 e 83, né? E essa recessão, a principal característica dela, no meu modo de ver, foi a recessão que, na verdade, o projeto foi para pagar a dívida externa. Então, para pagar a dívida externa, já que nós não tínhamos a moeda estrangeira, a solução encontrada foi gerar exportação, vender mais do que importar, para gerar um saldo comercial, um saldo em dólar, não só em dólar, mas principalmente em dólar, para poder pagar a dívida contraída no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo Geisel,
Então, nós ficamos basicamente entre 1983, que a gente usou gerar excedente, até 2004, transferindo 6 a 7% do PIB para pagamento dessa tal da dívida externa acumulada pelos militares. E isso foi gerado através dos saldos comerciais. Todavia, para gerar saldo comercial, foi feito um ajuste exportador, cujo objetivo foi a recessão, porque a recessão retirou o poder de compra, na expectativa que estimulasse, reorientasse parte da produção para o mercado externo. E para fazer isso, ocorreu uma série de subsídios, desvalorização da moeda, ou seja, nós saímos da recessão e foi exitosa do ponto de vista de gerar esse saldo comercial para poder pagar a dívida, nós levamos um problema dramático, que foi o problema da inflação, né, que vai nos acompanhar até 1994. Fomos o país com o mais longevo período de alta inflação. E que aí nós tivemos como, na verdade, a marca dessa recessão é que nós saímos de uma economia, de um capitalismo de alto crescimento, alta performance, para um capitalismo especulativo. Nenhuma das recessões, nenhuma saída das recessões de 81 a 83, 90 a 92, gerou o crescimento econômico sustentável. Nós voltamos a ocupar capacidade ociosa, e recessão, né, é você mantém a capacidade de produção, mas reduz o nível de atividade. Capacidade de produção é o país pode produzir 100, mas vai produzir 85, depois 80, mas ele mantém a sua capacidade de produção. Então, quando ele sai da recessão é porque ele volta a ocupar a capacidade ociosa. Produzia 80, vai produzir 82, 83, 85, ele vai crescendo. Então, isso é um crescimento, mas a tua capacidade de produção se mantém. E isso é uma marca, na verdade, dos anos 80 para cá, é que o Brasil jamais conseguiu recuperar a sua taxa de investimento. Sempre ficou períodos piores como o atual, que a taxa de investimento está em 14% em relação ao PIB, mas tivemos um período alto, que foi o período aí do governo Lula, chegou a 21% e é um período mais alto, mas uma taxa de investimento baixíssima para uma economia que precisa crescer, né? Então, nós entramos numa fase de economia especulativa. O que é especulação? É uma economia, na verdade, que vai aproveitar, não é, as oportunidades de curto prazo, em que o investimento de médio e longo prazo torna-se uma variável que não é a opção geral dos capitalistas. Então, nós vamos ter, de 81 para cá, uma economia de baixo dinamismo, uma economia voltada para o mercado por curto prazo, né? E uma economia que a cada ano vem perdendo parte importante da sua indústria. Então, a saída da recessão é uma saída em que a indústria fica menor, de maneira geral. A agricultura também perde importância e você tem cada vez mais uma economia associada aos serviços. Então, a primeira resposta é que nós saímos da recessão de 81 a 83, né, ocupando capacidade ociosa, mas sem a retomada do investimento. Tivemos lá o plano cruzado, depois vários planos heterodoxos, mas que não foram capazes de combater a inflação e simultaneamente fazer com que a economia voltasse a crescer. Chegamos a ter situação como foi inimaginável, não é? A moratória da dívida externa. Em fevereiro de 1987, o Brasil deixou de pagar a dívida externa porque não tinha dinheiro em caixa, porque ali em 86 foi uma possibilidade de crescimento pelo mercado interno, mas ao crescer o mercado interno se dificultava as exportações e ao mesmo tempo aumentava as importações para atender o mercado interno. E aí você não tinha saldo comercial para pagar a dívida, e aí não pagava os bancos. Bom. Nós tivemos uma segunda recessão. Então, a primeira recessão de 82 e 83 foi feita justamente com o objetivo de enquadrar o mercado interno e viabilizar as exportações. Isso gerou problemas inflacionários dramáticos, quebrou praticamente o Estado, porque o Estado teve que fazer várias ações para poder viabilizar as exportações. E o regime militar, que fez a recessão, não conseguiu ganhar a eleição, embora a gente saiba da eleição que eles não saíram como perdedores. A segunda recessão que nós tivemos foi provocada pelo governo Collor, que tinha somente uma bala na agulha, derrubar a inflação, fazer a economia crescer, etc. Né? Como sabemos, ele também não durou muito tempo, não conseguiu terminar o mandato. Né? E, em parte, está associado à recessão, porque ao optar pela recessão, você perde apoio na sociedade. Tem um debate interessante que ocorreu lá em 1973, 74, no governo Geisel, no início do governo Geisel, teve uma elevação do preço do petróleo, foi multiplicado por 3 vezes, de $3 o barril para $12, teve um problema de aumento dos custos,
nas importações, ter problema inflacionário, e vários países do mundo aceitaram fazer a recessão para ajustar a economia frente a esse aumento de custos do preço do petróleo, mas também de alguns produtos alimentícios, matéria-prima. Então, houve na transição do governo Médici para o Geisel. O Geisel tinha um ministro chamado Mário Henrique Simonsen, que havia dizer, olha, tem que fazer um ajuste na economia. Tinha um negócio chamado simonetas que eles iam fazer, que era um racionamento do uso de gasolina, e apontava para um quadro de ajuste recessivo. E aí o ministro Reis Veloso vai dizer para o Geisel, olha, Geisel, fazer recessão, o regime vai perder base na sociedade. De fato, teve a eleição em 1974 que a Arena perdeu fragorosamente com o MDB na época. Vários senadores foram eleitos, o Quercia foi eleito aqui. Eu vou me lembrar todos que foi o sucesso desse momento. Eles abandonaram a recessão, e abandonaram as simonetas, etc., e fizeram o tal do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Um plano importante para evitar a recessão, mas um plano inadequado, pois levou ao endividamento do Brasil, e foi um plano, na verdade, que conectado com o passado e não com o futuro, que seria a terceira revolução industrial, enfim. O que interessa, então, é que nós paralisamos o ritmo de crescimento com a recessão de 82 e 83 e nós jogamos o país num quadro de especulação. Perdemos uma geração de engenheiros, de quadros que vinham sendo formados, uma economia que não cresce, não tem emprego, né? Foi a fase do engenheiro que virou suco, inclusive, muito famosa, né? Nos anos 80. A segunda recessão, já no governo Collor, governo eleito democraticamente, né? Optou pela recessão, e fruto da recessão ele perdeu base de apoio e certamente não conseguiu chegar ao seu segundo mandato. Essa recessão feita no início dos anos 90 teve por objetivo enfraquecer os setores mais nacionalistas, que eram contra a abertura que o país vai fazer em função do governo Collor, cujo objetivo era fazer com que o Brasil entrasse na globalização. Porque era uma economia fechada, porque era uma economia anacrônica, dizia o Collor que os nossos carros eram carroças, enfim, tinha ali, não é, uma série de adjetivos, cujo objetivo então foi justamente abrir a economia, desregulamentar a economia, não é, abrir a conta financeira, para que o Brasil tivesse os acessos aos recursos internacionais. Bom, antes de falar nisso, só para dizer, a crise da dívida externa, na forma que nós tratamos, praticamente inviabilizou a possibilidade do Brasil continuar crescendo com base na industrialização. Mas isso não era a única saída que nós tínhamos, né? Por exemplo, a Coreia do Sul tinha uma dívida equivalente ao Brasil, ao seu PIB. Né? E a Coreia, por exemplo, ao invés de estatizar a dívida, como o Brasil fez, a Coreia privatizou a dívida, privatizou os bancos e obrigou as empresas que exportavam a se fundirem com as empresas devedoras. De tal forma que, ao privatizar a dívida, então, a empresa que exporta gera dólar e com esse dólar ele paga a dívida da empresa que está devendo. Mas para isso há uma fusão. Guardada a proporção, era mais ou menos, no início dos anos 80, a Rede Globo se fundir com a Perdigão. Perdigão exportava frango, por hipótese, tá certo? Gerava dólar, e a Rede Globo tinha uma dívida enorme. Então se juntava, a Perdigão comprou a Rede Globo, sei lá, faz uma fusão, a Perdigão vende frango, com o dólar do frango paga a dívida da Rede Globo. Não tem Estado. O que nós fizemos foi, Delfim Neto estatizou a dívida. Passou a ser do Estado. Então a Rede Globo devia para o Banco Central em moeda nacional, mas a moeda estrangeira era culpa do Banco Central. Então, isso nos carregou por longo tempo esse problema sério do setor público, que vamos dizer que o Estado é gastador, ineficiente, mas na verdade houve ali a estatização da dívida. Né? Enquanto a Coreia do Sul, 2 anos depois, estava crescendo, voltou a crescer e continuou sendo a Coreia do Sul como nós conhecemos, nós perdendo passo. Nos anos 90 nós também fizemos essa abertura, então, né, para entrar na globalização, e os chineses também fizeram uma abertura equivalente de desregulamentação, mas de atração do capital externo. Né, e atrair o capital externo a partir de condições favoráveis para investimento. Então o capital externo, com a desregulamentação, com o ingresso na globalização que os chineses vão fazer, o capital externo vai lá para ampliar fábricas. O investimento direto estrangeiro vai para lá para ampliar a produção, investimento e assim por diante. No tempo aqui nem vou dar mais comentários sobre isso. Nós o que fizemos? Nós abrimos a economia,
E para atrair o capital externo, o que nós passamos a utilizar com o Plano Real? Foi alta taxa de juros. O que atrair o capital externo é a alta taxa de juros. Então o capital que vinha para cá era o capital especulativo, que vinha atraído pelos altos juros. Então, foi uma abertura que não nos levou a atrair investimento, ampliar a capacidade produtiva, mas sim, a segunda característica então dessa recessão é justamente nós entrarmos numa economia rentista. Uma economia que vive de renda, sobretudo estimulada pelos juros e os juros conectados com o câmbio. Não vou ter tempo para explicar isso, mas depois, talvez, se tiver alguma pergunta, eu posso tentar explicar. Nós estamos vivendo a terceira recessão. Passamos quase 50 anos sem saber o que é recessão e agora, em 35 anos, já estamos na terceira recessão. Esta recessão, ela foi feita para quê? A gente não sabe. Eu não sei muito bem porque foi feita essa recessão, para dizer a verdade, porque a presidenta Dilma, não é, terminou levando para o governo alguém que comprovadamente tinha quebrado o Rio de Janeiro. Aí levou para o governo federal e ele quebrou o Brasil. O Levi, especialista em quebrar estados e países. Né? Uma recessão que foi feita, que disseram que era uma recessão que duraria 3 meses. 3 meses. Era para ser as contas públicas e tal, escondido. Né? Mas uma recessão que foi feita que esvaziou drasticamente o apoio que o governo tinha. Certo? E em grande medida a recessão justifica por que nós levamos essa derrota em 2016. Não é só isso, mas em grande medida, o governo que faz recessão não dura. Certo? Não dura. Essa é a questão. Importante ser considerado do ponto de vista da economia política. Essa recessão, o que está vendo? Porque uma coisa era a recessão que foi pensada pelo governo da Dilma, etc. A outra coisa é a recessão que continuou sendo tocada pelo governo Temer. Então, a recessão levou ao enfraquecimento do movimento social, das reações possíveis, e nós temos na sequência da recessão, então, essa onda de reformas, entre aspas, né, que na verdade está preparando o país para os próximos 20 anos de uma economia que não é mais somente especulativa, que não é economia rentista, mas é uma economia financiarizada. Ou seja, as empresas, o setor produtivo vai ser comandado agora de fato pela financiarização. Quer dizer, o rentismo é na verdade uma opção de uso do fluxo de renda. Em vez de aplicar o dinheiro na produção, coloca no juro. Numa economia financiarizada é uma economia de estoque, na verdade, porque vai valer agora para as empresas, tá certo? É a decisão dos acionistas. Então o objetivo é obter lucro mais rapidamente para dividir nos acionistas. O que é uma economia financiarizada? É um exemplo concreto aqui da nossa empresa de água, esgoto, em São Paulo. Não é só ela, mas... Sabesp? Não, sim, mas não é só ela, é também em Curitiba. O que são essas empresas? Elas são, na verdade, têm uma alta lucratividade e esses lucros são transformados em dividendos. Não tem investimento produtivo. A Sabesp não fez investimento, sei lá, deve perder 1/3 da água que ela produz, ela perde, porque tem problema nos canos, tá certo? Então, é uma economia que abandona, o investimento até pode ocorrer, mas ele tem que ter uma rentabilidade muito maior. Então, nós estamos preparando isso porque fizemos aí a emenda constitucional, por exemplo, né, que não vai permitir que o gasto não financeiro cresça acima da inflação, no máximo o limite da inflação passada, e abre espaço justamente para tocar e sustentar a economia financiarizada. Então, nós estamos aqui numa recessão, né, comprometendo o país para os próximos 20 anos. Dificilmente terá crescimento econômico, tá certo? Estamos em dúvida aqui se tem alguma saída da recessão, concordo com o mas se na hipótese de sair, crescimento econômico, expansão da capacidade produtiva, isso aí, dificilmente nós vamos ter. Né? Então, o problema não está aqui apenas na interpretação, se estamos saindo ou não da recessão, mas na verdade, do comprometimento do país para os próximos anos. E esse é um caso, dificilmente a imprensa trata. Ou seja, não se fala mais do futuro do Brasil. O que vai ser o futuro do Brasil? Porque a indústria que vai sair desta recessão é uma indústria que pesa menos de 10% do PIB. Que é basicamente o que o Brasil era na década de 1910. Não é o Brasil do início do século passado, porque na verdade nós tínhamos um setor agrícola que respondia por mais de 2/3 do PIB. Hoje o setor agrícola representa 6% do PIB. Né? Então é uma economia de serviços. O que são serviços? Né? Por exemplo,
nós estamos hoje numa circunstância que a ocupação dos trabalhadores na área de segurança pública e privada, as forças públicas, os militares da federal, as polícias militares dos estados e as guardas dos municípios, mais toda a segurança privada, já equivale ao universo de trabalhadores da construção civil com carteira assinada. Então, essa aqui, as oportunidades que nós vamos ter. E vamos entrar numa fase de baixo dinamismo econômico, mas com desemprego também muito baixo. Por quê? Porque com a nova CLT, tá certo? E a terceirização, nós vamos ter entre várias coisas, uma delas que é importante, é a modulação da jornada, é a redução dos contratos de trabalho com jornadas menores. Então nós vamos ter um professor que trabalha 8 horas por dia, é um contrato, passará a ser um contrato, passará a ser representar 3 contratos, 3 pessoas trabalhando numa jornada de 8 horas, significa dizer que são 3, cada um com 2 horas e pouco de jornada de trabalho por dia. Então nós vamos ter uma massa de gente com jornada de trabalho muito pequena, trabalho intermitente, várias possibilidades, tá certo? Porque, na verdade, você tem a fragmentação dos contratos de trabalhos atuais, com jornadas menores, mas essas pessoas terão uma ocupação, mas com jornada tão baixa, que não vai permitir o IBGE identificá-lo como desempregado. Se nós olharmos, eu termino por aqui, o dado do desemprego, nós temos uma estimativa de 13 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar 2 horas na semana. 13 milhões. Mas temos mais 13 milhões que trabalham mais de 2 horas na semana, eles estão procurando trabalho, pois a renda é tão baixa, insuficiente, a jornada é tão pequena, não são considerados desempregados, porque, segundo esse critério, não estariam nessa condição, mas praticamente vivem a situação do desemprego. São pessoas que procuram o trabalho. Ou seja, nós vamos entrar numa fase que trabalhar, ter emprego nesse sentido, ter renda, mas cuja renda não é suficiente para superar a linha de pobreza. Então, um quadro que não é só difícil do ponto de vista da recessão, mas, na verdade, o que está nos esperando na hipótese de sairmos da recessão. Obrigado. Muito obrigada, Póstuma. A gente vai abrir agora para intervenções, dúvidas aqui do público. A gente podia pactuar 3 minutos para a gente dar um bom tempo de retorno aqui para a mesa também, né? Pode ser? Então, 3 minutos, a gente já tem a primeira inscrita. Seu nome? Eliane. Se possível, assim, né, a gente gostaria que as pessoas se apresentassem de onde é, né, para a gente... Eliane. Boa noite, obrigada. Eu tenho uma pergunta para a Leda, depois vou para o Márcio. Leda, você que vive na unidade mais contato direto... Oi? O que a gente está transmitindo? Também dá para ouvir? Se você que trabalha com os números, tem contato direto mais com esses institutos todos, você tem algum indicador, alguma evidência de aparelhamento, de manipulação de dados, do tipo IBGE, tudo, porque eu li pouco sobre cargos que são mudados desses institutos, funcionários que estão reclamando de funções ou de demissões de pessoas que eram profissionais conceituados, porque não sei nem se eu fico na dúvida se esses dados são confiáveis, ou se eram confiáveis, deixaram de ser, ou se são agora, enfim, mais ou menos isso. Estou falando de IBGE, DIEESE, todos esses indicadores. Márcio, para você, eu queria saber se você deu esse cenário, que país nós vamos ficar parecido com quem? Com a Índia? Com que país que a gente vai se parecer mais? E no curto, médio ou longo prazo? E o que é curto, médio ou longo prazo para você? Ali, ó. Renê. Não, Renê. Renê, depois Daniel. Depois eu queria. Renê, CTB estadual. Nós tivemos agora a aprovação da PEC, que nós chamamos de PEC do fim do mundo, né? E foi interessante como aqui nós estamos tratando da mídia alternativa e entendendo como é que a mídia hegemônica noticiou isso daí, né? Que nós víamos na televisão, nos jornais,
nos rádios, né? Uma maneira como eles transmitiam, que eles faziam a comparação da economia com uma dona de casa, né? Eles comparavam o Estado com uma dona de casa que, uma dona de casa, você está ganhando pouco, você tem que economizar. Quer dizer, a banalização total da economia, né? Então, gostaria de a gente aprofundar um pouco mais essa visão da mídia sobre esses temas, né? Como agora nós estamos vendo aprovar uma MP 950 sobre a questão da produção do gás, aí, exonerando todo tipo de exportação, né? Quer dizer, você vai quebrar a indústria, né? A reserva de conteúdo local, quer dizer, uma deteriorização total do nosso parque industrial, do nosso sistema produtivo. Então, entender um pouco melhor isso. Daniel, depois Renato. Daniel? Vem aqui, Daniel. Aqui do lado aqui, Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: dentro de um projeto que vem atravessando a história do Brasil, que é uma economia dependente, muito explícita aí no governo Fernando Henrique, como fica então essa nova modalidade de dependência dentro dessa perspectiva agora financista? Como é que ela vai se estabelecer então porque é uma continuidade dessa noção extremamente traidora do país, né? Uma noção que não tem nenhuma visão social, nenhuma visão de crescimento do país, nem de respeito à população, nem de respeito à humanidade. Como é que, dentro dessa perspectiva financista, essa redução da economia, as finanças, né? Como é que então vai se processar agora esse modelo de economia dependente? Renato, depois Cida. Pelo jeito aqui vai dar uma rodada só, hein, gente? Tá. Oi, boa noite. Renato aqui, da imprensa da CTB. Leila, Márcio, vocês apresentaram um cenário nada otimista que vem por aí, né? Mas eu queria fazer uma pergunta num sentido invertido dessas. Supondo que se encontre força política no futuro próximo aí para fazer algum tipo de construção econômica desenvolvimentista de verdade, qual seria o processo possível para tentar fazer o país retomar uma cadeia de um crescimento sustentável e inclusivo, aí dentro de todas as variáveis que a gente tem que considerar agora, como a quarta revolução industrial, como a dependência que o Brasil tem da área de commodities e tal? Como a gente conseguiria dar uma nova leitura desenvolvimentista para isso depois dessa crise, depois desse golpe? Cido, depois Ana. Bom, sou Sidório, sou aqui do Barão. Eu gostaria de saber a respeito da poupança. Tem alguns economistas que acham que podemos ter um calote na poupança. Poupança, todo mundo, o brasileiro todo tem como poupança uma referência, né? Inclusive, país que poupa, a coisa fica bem melhor. Queria saber a questão da moeda, se a gente vai ter desvalorização da moeda, como é que fica essa situação no país. Obrigado. Ana, depois a última. Oi, dá para ver? Oi, eu sou Ana Cláudia, boa noite a todos e todas. Sobre Intervozes, coletivo aqui Debate de Comunicação. Ficamos aqui no andar de cima, inclusive, somos vizinhos do Barão de Tararé. Então, eu queria fazer uma pergunta para os dois, embora eu saiba que talvez não seja muito a área de vocês, mas como o Postman falou sobre isso, eu queria pensar junto essa coisa dessa reestruturação aí da indústria, dessa financiarização, como que isso pode impactar, por exemplo, o mercado de comunicação. Porque a gente está passando por um momento de grande entrada de corporações, de conglomerados internacionais no Brasil. Recentemente nós tivemos a venda de parte da RBS de Santa Catarina para um grupo que não é do setor de comunicação. Então, se a gente tem uma tradição antiga
né, de os grupos de comunicação serem grupos familiares, né, de empresas, entre aspas, familiares que dominaram o setor durante muito tempo, agora a gente começa a ver uma mudança aí, né? E a RBS acho que é um grande exemplo disso. Você tem um grupo lá que não é da área, que são financistas, né, que compram parte da RBS em Santa Catarina. Então eu queria, enfim, pensar junto, assim, se vocês conseguem visualizar uma tendência, né, para esses próximos anos, talvez de alteração mesmo, né, desse mercado no setor de comunicação, porque eu acho que isso pode impactar, né, de fato, né, como a gente enxerga a comunicação e como se dá a propriedade dos meios no Brasil hoje. Tradicionalmente, né, que vinha aí de uma tradição de famílias e que parece que está havendo uma movimentação para se alterar isso. Enfim, se vocês conseguem, né, ver uma tendência aí para esses próximos anos. Sou eu, depois o André. A minha pergunta também refere um pouco sobre a questão da indústria. Eu queria saber, Posto Meleda, o que a gente poderia ter feito? É lógico que hoje a nossa visão é mais cômoda, né? Passou. Mas o que a gente poderia ter feito em relação ao estímulo à nossa indústria nacional? E digo isso porque o que a gente precisa incorporar ao nosso programa e à nossa proposta para dizer que, em apontamento quanto perspectivas, a gente não quer isso que está aqui, mas quais são as nossas principais propostas para estimular a indústria nacional? Agora é o André. Ele é o último. Boa noite, sou o André do PCdoB, assessor da FIT Metal. Nós temos um governo que parece festejar a reprimarização da economia brasileira. Um governo que reduz o conteúdo local, os índices de conteúdo local, a taxa de investimento despenca, como foi falado aqui. É um governo que parece estar de costas para o setor industrial. E mesmo assim, a CNI, a Fiesp, essas entidades continuam muito firmes no apoio ao governo Temer. Minha pergunta é como se dá essa contradição. O setor naval, por exemplo, implodiu. Por que essas entidades continuam até não silenciosas, só que bem tranquilas em relação ao governo, não estão fazendo uma pressão como deveriam para manter a sua produtividade, seu investimento no bom patamar? Não tem mais inscritos? Podemos passar aqui para a mesa? Então, foram 8 intervenções sobre temas variados. A gente vai retornar aqui para 15 minutos para cada um, tudo bem? Passar para a Leda, depois mais. Quanto? Não tem 15. Entendeu? 5, eu ia falar. Vou está metade. Bom, olha, Eliane, eu, sinceramente, não acredito em manipulação de dados. Não numa instituição do respeito e da tradição que tem no IBGE. As instituições públicas de estatística do Brasil, elas são reconhecidas internacionalmente há muitos anos. O Brasil foi o primeiro país não desenvolvido a ter um sistema de contas nacionais. Tomou a dianteira disso, né? Então a gente tem status, apesar de toda a destruição do Estado, que essas já 3 décadas de neoliberalismo aí promoveram, né? Com alguma melhora aí nos governos Lula, né? Que reforçou alguns quadros, etc. Apesar disso, né, a gente tem quadros técnicos, a gente tem staffs técnicos no setor público que são de elevadíssimo nível, né? E que, enfim, hoje, inclusive, com toda esses meios de comunicação, essa difusão de informação que há, acho muito difícil, né, que se consiga manipular um dado, né, e isso não vazar de alguma forma, entendeu? Acho que não ocorreria, primeiro por isso que eu disse, quer dizer, acho que são corpos técnicos respeitáveis, que eu acho que dificilmente aceitariam uma coisa como essa, e de outro lado, acho que seria difícil, entendeu? Do ponto de vista objetivo mesmo, você, né, manipular, fazer, olha, caiu meio, nós vamos dizer que cresceu 1. Acho quase impossível, né? Então, eu realmente não acredito nisso, acho que os dados são esses mesmos, enfim,
Né? O que tem é essas coisas, por exemplo, mas isso eles próprios admitem. Lá no crescimento do 1% do primeiro trimestre, teve uma mudança na forma de fazer a Pesquisa Nacional do Comércio que acabou afetando o resultado. Mas aí não há muito o que fazer, porque se você quer melhorar metodologicamente alguma coisa, algum gap na informação você acaba tendo. Mas isso eles próprios admitiram, né? O que acontece é que a imprensa divulga o dado e pouca gente vai falar disso. Que na realidade teve um deslocamento para cima da curva de comércio que acabou tendo impacto positivo nesse 1% também. Não foi o determinante foi, como eu disse, o crescimento da agricultura. Mas, né? Então, esse tipo de coisa, assim, agora manipulação, fraude, né, para falar o nome correto, eu posso estar enganada, mas eu não acredito. Agora, claro, aí os cargos de direção, tal, muda governo, sempre há mudanças, né? Eu tenho amigos que trabalham no IBGE e falam, o IBGE está sendo destruído, mas você destrói como? Você desfalca, você vai... Mas aí é uma intenção de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir as instituições públicas, de reduzir a importância delas, e não uma coisa para você poder usar o dado e fraudar e tal. Acho eu. Né? Não tenho como jurar de pé junto. Bom, o René falou dessa questão da banalização, né, da economia, essa comparação. Isso é recorrente na mídia. A mídia recorrentemente faz isso. O discurso ortodoxo, ele tem um apelo muito grande, por quê? Porque ele fala muito facilmente ao senso comum, né? O sujeito olha para o fulano que está vendo a televisão, para qualquer cidadão comum, e fala assim, escuta, meu amigo, você pode gastar mais do que você ganha? O cara vai dizer, não, eu posso me endividar, mas depois eu tenho que pagar a dívida. Então, pronto, o governo também... E aí, você tira uma série de consequências que equivalem, que só seriam procedentes se você dissesse que a economia nacional, a economia de um país, ela é exatamente igual a uma economia doméstica, funciona exatamente da mesma forma. Não é assim que funciona, não é verdade, simplesmente não é verdade. Aí sim, uma fraude completa, né? Agora, é muito mais fácil você explicar a economia desta forma, que fala facilmente ao senso comum, do que você explicar a coisa mais complicada, né? E como é o mais fácil, que faz o jogo que interessa para a mídia e para os interesses que estão por trás dela, ou junto com ela, pelo menos, então você faz recorrentemente esse tipo de associação, de analogia, né? Que, enfim, é absolutamente falsa. O Daniel falou da dependência. Olha, a questão da dependência... Cadê o Daniel? Ali. A questão da dependência é uma questão, enfim, que teoricamente se discute há muito tempo, né? Tem as várias vertentes, a dependência e tal. Modernamente, eu diria o seguinte, né? A dependência hoje, a versão, digamos, mais conhecida da teoria da dependência era que tinha como consequência que a industrialização de alguma forma reduziria a dependência. Por quê? A dependência vinha daquilo que se chamava de deterioração dos termos de troca. Ou seja, tinha países que produziam bens agrários, países que produziam bens industriais. Os países que produziam bens industriais tinham mais condição de sustentar os preços desses bens, né? E na troca, como você vendia produto agrícola e importava produto industrial, você sempre saía perdendo e ficava permanentemente dependente. Era isso, era assim, fazendo uma caricatura bem grosseira, mas mais ou menos era essa a teoria. Hoje eu diria para você, a dependência nossa não passa pelas relações de preço na esfera do comércio. Não é por aí que a dependência vem. A dependência vem de um outro lado, que é o que a gente chama, né, uma parte do balanço pagamento chama-se balança de capitais. O nome técnico é conta capital e financeiro. Mas o que quer dizer isso? Vem dos fluxos de capital, né? Então, quando você mantém, vou tentar explicar, quando você mantém por muito tempo, no caso do Brasil, por décadas, e isso, lamento, mas nem o governo Lula enfrentou, e nem o governo Dilma. O governo Dilma tentou enfrentar, não foi bem sucedido, né? Você mantém por décadas e décadas uma taxa real de juros a mais elevada do mundo, e você mantém, portanto, a sua moeda indevidamente valorizada,
o que você está fazendo? Você está obrigando este país a engolir porções de poupança externa cada vez maior. Você obriga o país a, por conta de ter que fechar as contas externas, a importar cada vez mais poupança externa. Né? Chama o nome, enfim, a gente pode discutir também. Mas são capitais. Olha, quanto mais capital de não residência você tem dentro do seu país, mais no médio prazo você vai ter que alocar um pedaço do seu produto para pagar o serviço daquele capital. Seja esse lucro, juro, dividendo, royalties ou o que for. Certo? Então, não é pelas relações não é por exportação e importação, é pelos fluxos de capital. É por esta política, né, que obriga o país a manter permanentemente a sua moeda valorizada indevidamente via taxa de juros real elevada, que se justifica porque tem que combater a inflação. Né? Tudo vem para a coisa da inflação. Então, a dependência, hoje é a dependência financeira, em primeiro lugar, nesse sentido, né? E ela também é uma dependência tecnológica que se aprofunda muito. Por quê? Porque hoje você tem as grandes empresas dos setores estratégicos, elas são elas próprias empresas rentistas. Por quê? Porque elas vivem de direitos de propriedade intelectual e de marca. Elas não produzem, terceirizaram a produção. A produção não está nas grandes empresas americanas. A produção está lá na China, na Indonésia, terceirizado. Né? Então, esses direitos de propriedade intelectual, né, você vai ter que cada vez mais enfrentá-los e fazer jus a eles, né, para poder utilizar, enfim, os produtos, etc. A tecnologia, ela se desenvolve numa velocidade muito, muito alta, né, toda essa parte de inteligência artificial, tudo isso, o Brasil está a quilômetros de distância disso, né, com muita dificuldade de acompanhar esse ritmo, né? Então, a perspectiva é de que a nossa dependência vá se tornando cada vez maior, porque ela é uma dependência financeira por conta desse jogo macroeconômico, e ela é uma dependência tecnológica por conta dessa estruturação, né? Eu tenho, enfim, aí uma coisa mais teórica, não dá para explicar aqui, mas eu tenho uma tese que é de que o capitalismo está se tornando cada vez mais rentista, né? Rentista, isso no sentido global mesmo, não estou falando de Brasil, né? Ou seja, as rendas, né, que são rendas de propriedade intelectual, rendas de monopólio, rendas de marca, os ativos intangíveis, os juros, né, que são a renda dos ativos financeiros, dividendos, né, que são rendas de ativos que se comercializam na bolsa, ainda que tenham referência ao setor produtivo. Esses tipos de rendimentos, eles vão sendo cada vez mais importantes do que o lucro propriamente, né? Então, isso é esse tipo de coisa que vai aprofundar a nossa dependência, e hoje ela já é fundamentalmente uma dependência financeira, mas ela vai se tornar está se tornando já também uma dependência no sentido do conhecimento, no sentido tecnológico. Bom, aí a pergunta do Renato, ao contrário, né? Então, se houver força política para o desenvolvimentismo, qual o processo possível para retomar alguma autonomia, né, depois dessa crise, depois desse ano? Olha, é uma pergunta de resposta não simples, né, para dizer o mínimo. Primeiro que, de fato, né, eu sempre fico pensando, se magicamente a gente conseguir sair desse tenebroso pesadelo, né, e voltássemos à situação anterior, o que seria possível fazer? Porque o senador Roberto Requião, que já estive com ele aqui numa mesa, inclusive, há uns meses atrás, ele tem uma proposta que é do referendo revogatório. O referendo revogatório é o seguinte: tudo que este governo fez tem que ser anulado, porque é um governo ilegítimo, né? Conquistou o poder através de um golpe, então nada do que ele fez pode ser considerado como lei ou como, enfim, tem que apagar tudo. Só que peraí, gente, nós já vamos ter entregue parcelas e parcelas e parcelas da nossa riqueza, né, de pré-sal, de tudo, para muita gente. Como é que você desfaz isso? Como é que você, né? Então, esse governo é um governo, além de enfim, financista,
enfim, trabalhar em favor do capital financeiro, etc. Ele é um governo entreguista, um governo não nacional, um governo absolutamente entreguista, né? Então, se magicamente a gente acordasse amanhã, né, com tudo de volta no lugar, a gente ia ter um Estado com muito menos condição, com muito menos recursos, com muito menos autonomia. Então, mesmo que você revogasse a PEC do fim do mundo e tudo mais, você não ia ter a mesma situação que antes. Então, tudo isso para dizer que a situação é muito complicada, evidentemente, né? Agora, lógico, você tem coisas que você precisa fazer. Você precisa retomar o investimento público, você precisa fazer uma relação câmbio-juros que não mate a indústria, que tem que recuperar essa indústria de alguma forma. Você tem que apoiar o investimento em ciência e tecnologia. Você tem que, enfim, universalizar direitos e não fazer só política focada. Enfim, tem uma série de coisas que é, digamos assim, o cardápio mínimo que você tem que pensar em fazer para tentar começar a reverter as coisas, né? Uma coisa fundamental nesse sentido seria justamente você voltar a permitir que a política econômica haja de forma anticíclica, né? Porque a política econômica do neoliberalismo ela é uma política pró-cíclica. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o governo pode gastar mais quando a economia vai bem, mas quando a economia vai mal, ele tem que gastar menos, né? Sendo que a teoria econômica já ensinou, né, há algumas décadas, várias, que o Estado, ele tem que atuar dentro do capital. Estou falando aqui de capitalismo, né? Ele tem que atuar para amenizar esse caráter cíclico do capitalismo. Ou seja, no momento em que a economia, deixada a si mesmo, está andando de lado, está se retraindo, o governo tem que entrar gastando mais, com mais demanda, para erguer essa economia. E hoje, da forma como as coisas estão, e são pensadas, e são divulgadas, e são defendidas, acontece o contrário, né? Porque como você tem no portfólio das riquezas privadas uma parte grande que é dívida do Estado, então você diz, não, a parcela do rendimento desta riqueza tem que estar garantida. E para estar garantida, se a economia está indo mal, o Estado está arrecadando menos, então ele tem que gastar menos. E quando ele gasta menos, ele aprofunda a recessão. Foi o que aconteceu em 2015. Ninguém me tira da cabeça que o PIB não precisava ter caído. Não sei o que o Márcio acha, eu nunca conversei isso com ele. Mas eu não acho que o PIB tinha que cair 3,8%. É bem verdade, já tinha crescido um pouquinho, né? Em 2014 praticamente tinha crescido zero. Mas aquele empurrão para baixo que a política de 2015 deu, via Levy, né? Afundou de vez a economia. E depois aí veio o impeachment, veio tudo e a coisa desandou de vez, tá certo? Então, por que isso? Porque num momento de crise do mercado, vamos dizer assim, crise natural da economia, o Estado, na cartilha neoliberal, tem que regredir no seu gasto, ele tem que gastar menos. Então, ele age prociclicamente, ou seja, se a economia cresce, ele gasta, se a economia cai, ele corta o gasto. Faz o contrário do que deveria fazer. Isso é uma coisa que tem que ser alterada, senão não tem jeito, dentro do capitalismo, estou falando, dentro do capitalismo. Bom, então é isso, Renato. Então, acho que é isso. Tem um cardápio mínimo aí e tem coisas básicas que tem que ser feitas. Olha, essa coisa de calote da poupança não faz o menor sentido em nenhuma hipótese, né? Essa coisa fez sentido lá nos anos 90, na época do Collor, mas o problema era a inflação, era basicamente inflação, né? Isso faz parte do terrorismo econômico. Tá? Não, então tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão as contas públicas vão estourar, a relação dívida-PIB vai para não sei onde, vai ter calote na poupança. Faz parte, não tem nada a ver uma coisa com outra, absolutamente nada. Né? Bom, deixa eu ver. A questão da que a Ana Cláudia perguntou, né? Olha, é uma pergunta difícil, Ana. Eu realmente eu concordo inteiramente com a questão. Eu acho que é uma questão a ser pensada. Porque essa questão
questão da mídia, das grandes fusões e incorporações que tem em todos os setores, né? Mas principalmente nesses setores que mexem com bens intangíveis, com aquilo que eu estava chamando de propriedade intelectual, com arte, com tudo isso, né? Que não é mercadoria no sentido de que não vai trabalho propriamente para reproduzir essa mercadoria, uma vez produzida, ela está produzida, né? Mas que ela tem um preço, porque você enfia um preço nela para poder torná-la uma mercadoria. Isso é o coração do capitalismo hoje. Isso né? São os setores estratégicos. E esse processo de fusões e de incorporações que acontece em todos os setores está acontecendo principalmente nestes setores estratégicos, né? Isso é um processo que ele caminha junto com o processo de financiarização, né? O processo de financiarização é também um resultado, ou é ele mesmo um processo daquilo que o Marx chamaria de um processo de centralização de capitais, que vem atravessando décadas desde 1980. Isso está acontecendo muito fortemente no mundo. Depois da crise de 2008, mais ainda. Então, assim, tendencialmente, eu diria que esse modelo familiar, ele não deve durar muito mais. Agora, exatamente como que isso vai ser processado dentro do Brasil, não se sabe. O fato é que várias áreas estão sendo assediadas, educação, por exemplo, por capitais poderosos, por grupos de capital externo, né? Que vem um mercado grande no Brasil, que tem que ser aproveitado, etc. Acho que é isso que eu consigo te falar, assim, e também, né? na comunicação, você tem limite na Constituição, você não pode ter 30%, eu lembro, na Abril, a NASPER entrou na Abril, ela queria adquirir mais, só pôde adquirir uma parcela que era 30%. Você fala da questão da Constituição também, que não tem sim, exatamente. A mídia de capital estrangeiro, não então, caso. Mas pelo andar da carruagem tudo que nós estamos, né? A Constituição é o menor dos problemas, né, para eles. Então, bom, a Ana Flávia perguntou o que nós poderíamos ter feito para estimular a indústria nacional. Acho que eu já falei um pouco, né? Na realidade, o que a gente fez foi um desestímulo, que a gente carregou aí ao longo de décadas um preço errado para a indústria. Um preço errado, né? A taxa de câmbio está errada. E aí você desestimula a indústria, porque a taxa de câmbio valorizada indevidamente, ela não rouba só o mercado externo da indústria. A indústria não deixa só de exportar, porque os nossos produtos ficam muito caros lá fora. Ela rouba o mercado interno também. Uma economia aberta, como a nossa se tornou, ela rouba o mercado interno, né? A pessoa vai lá comprar uma panela, né? Aí tem uma panela brasileira e tem uma panela chinesa. A chinesa custa metade do preço, ela não é chinesa. O consumidor está maximizando lá o recurso dele, né? Escasso o recurso que ele tem. Então, o principal problema não é porque sempre que a gente fala nesse tema, o pessoal fala, vocês estão pensando num modelo esporte-led, quer dizer, num crescimento puxado pelas exportações. Não tem nada disso. Você tem que ver que o câmbio errado, ele rouba o mercado interno das indústrias também, não rouba só o mercado externo, né? Então, isso não poderia ter sido feito o que foi feito, né, durante tantos anos. Mas a verdade é que, desde que começaram os anos 80, né, no mundo, o mundo foi caminhando para outro lado. O Estado brasileiro tenta, aí, ainda com os militares e depois com os governos civis, enfrentar isso, toma uma crise brutal, né, pela frente, e depois daí tem moratória, tem tudo, quase hiperinflação. Nos anos 90 entra de sola no neoliberalismo, resolve ser potência financeira emergente, etc., e se transforma naquilo que eu chamo de uma plataforma internacional de valorização financeira, né? Bom, finalmente o André. Cadê o André? Você disse, bom, que o governo ele parece festejar a reprimarização, que está de costas, né, para o setor industrial. Então, por que as entidades continuam a apoiar o governo Temer? É uma excelente pergunta. E ela remete a uma discussão que está muito forte, inclusive na literatura, sobre a natureza do que aconteceu no próprio governo Dilma, né? Com
passos anteriores, ou seja, quando o presidente Lula ele lança o PAC, aquele programa de aceleração do crescimento, no seu segundo mandato, finalzinho do primeiro, na realidade, né? Eu lembro bem dele dizer assim, já fiz a lição de casa, né? Que é uma metáfora que os ortodoxos, o mercado financeiro e a mídia, a Rede Globo e a Miriam Leitão e todo mundo gosta muito, né? Já fiz a lição de casa, arrumei a economia, agora nós vamos crescer. Eu lembro bem do presidente Lula falar isso, vamos crescer. E para vamos crescer, ele fez o PAC. No Brasil, sempre que o Brasil teve arranques de crescimento, foi puxado pelo investimento público. Isso é da história do nosso país. Sempre puxado pelo investimento público, né? Então, o Lula fez o PAC, né? Então, existe uma discussão, principalmente feita pelos cientistas políticos, tem o professor Armando Boito, lá do IFISH da Unicamp, o professor André Singer, aqui da FEFELESH da USP, também está nessa discussão e tal. Eu participei de uma pesquisa, inclusive, financiada pela FAPESP, que tinha uma das partes, era sobre isso. A pergunta é, houve ou não houve uma frente neodesenvolvimentista dos governos do PT com a indústria, né, que teria, digamos, se prorrogado, se estendido até o governo Dilma, né, onde toda a política de conteúdo local, a política de recuperação da indústria naval, né, a própria política do BNDES, enfim, uma série de elementos que teria havido aí, né, e a própria política econômica da presidenta Dilma no seu primeiro mandato, né, onde ela tenta enfrentar os juros elevados para justamente desvalorizar o câmbio, porque precisava ser desvalorizado, estava completamente fora do prumo, né? Mas aí ao mesmo tempo faz uma política de desoneração de folha, quer dizer, ela dá tudo, né, que o setor privado pediria em princípio e dá com os burros na água, porque essas classes, essas camadas retiram completamente o apoio a ela, né? E portanto, ao PT, enfim, aos governos. É uma questão em aberto, né? Houve ou não houve essa frente neodesenvolvimentista e por que ela deu com os burros na água? Com relação a... Posso responder uma parte da pergunta. Com relação à política mesmo, política macroeconômica, que em princípio teria sido uma política pró-indústria, completamente pró-indústria do primeiro governo Dilma, né? Eu acho que houve um erro aí de política econômica, que foi que para você poder fazer também a desoneração de folha, você reduziu brutalmente o investimento público, né, apostando no investimento privado, e esse investimento privado não veio, então você ficou sem o público e sem o privado, né? E as empresas, muitas delas hoje, segundo, enfim, quem estuda economia industrial, organização industrial, etc., muitas das empresas hoje, elas têm parte do seu rendimento que é financiarizado, que vem do próprio juro real elevado, e muitas indústrias são hoje mais importadoras do que indústrias de fato. Então, quando você desvaloriza o câmbio, você encarece o produto dela, ela perde mercado. Quando você reduz os juros, ela perde renda, porque uma parte da renda dela vem daí. E aí, a coisa dá errado, né? Enfim, pode ser isso, pode ser uma greve branca de investimentos, porque dizem que a presidenta era muito, enfim, de maus golpes, não recebia ninguém, era muito intervencionista, era vista como intervencionista pelo setor empresarial, né? Então, quando ela começa a querer interferir muito no setor financeiro, por exemplo, ou nas concessões de portos, ou coisas desse tipo, eles começam a botar as barbas em molho e dizer, bom, se ela faz isso com eles, vai fazer com a gente, nós não gostamos, não queremos isso, vamos tirar o apoio. Então, eu aqui, enfim, fiz um brainstorm aqui rápido, mas a sua questão realmente é uma questão que os estudos, talvez, daqui a uns 10, 20 anos, possam responder com mais clareza. Obrigada. Bom, agradeço então as questões e considerações. Devo reconhecer que a professora Leda foi muito didática, respondendo a cada um de forma que eu não tenho assim, diferenças em relação à resposta, e vou me limitar, na verdade, a 3 aspectos que de alguma forma foram aqui levantados. Não vou assim, fazer resposta como ela também fez a cada um dos questionadores. Bem, mas quais são os 3 aspectos que eu gostaria de realçar? Nós tivemos, nos anos de 1970, um economista de mar baixa, que olhando
esse ciclo de expansão do Brasil, né, dos anos 30, sobretudo sobre o pós-guerra, mas um ciclo de expansão assentado numa profunda desigualdade, ele reconheceu que o Brasil, que em 1980 era a 8ª economia do mundo, né, um país que extremamente agrário e primário, nos anos 30 e faz uma transformação brutal, poderia ser considerado como uma espécie somatória, né, que ele identificou lá da Belíndia, né, que era uma espécie de Bélgica, do ponto de vista da expansão industrial, da estrutura produtiva brasileira, mas ao mesmo tempo também era uma Índia, na medida que tinha uma quantidade da população muito grande e empobrecida. Né? Isso com um pouco da circunstância que nós tivemos, daquele ciclo de expansão que falávamos anteriormente. Então, dentro dessa medida de combinar e olhar um pouco o país, eu acho que nós estamos... A época da Belíndia foi uma época boa do Brasil, porque nós estamos indo para uma outra época que, sei lá qual seria a melhor combinação, seria Bahrein-Haiti, ou Haiti-Bahrein, quer dizer, na verdade o Brasil vai virar um grande Haiti, não é? E Bahrein, porque Bahrein é um país, né, o Golfo Pérsico, que vive fundamentalmente da exportação de produto primário, né? No caso deles é petróleo, né? Então você tem uma elite, um país, para 1/3 da população, talvez é isso que está sendo construído no Brasil, e você tem, na verdade, um país cujo dinamismo está naquilo que nós somos, que é a normalidade histórica brasileira, olhando os últimos 500 anos, a normalidade histórica do Brasil. É um país que não tem democracia, a não ser como aparência, né? Um país que tem a sua economia dependente do exterior, e um país em que o povo não cabe no orçamento. Esse é o Brasil de 500 anos. Tivemos aí um soluço, talvez, no início desse século, mas estamos apontando para essa situação em que vamos virar um grande Haiti, mas com uma parte rica, que é aquela assentada na produção e exportação de produtos primários. Bem, essa perspectiva, evidentemente, ela encontra apoio social. Por quê? Porque, na verdade, nós tínhamos, aí nos anos 80, como produto daquele ciclo de expansão, uma burguesia industrial. Uma burguesia industrial que é dependente, de certa maneira, não é? Mas, de alguma forma, ela tinha capacidade de negociar com o imperialismo, ela se posicionava nesse sentido. Não é? Nós não temos mais burguesia industrial. Na verdade, nós temos uma burguesia comercial, que é negociante. Comércio, o negócio dela é vender e comprar. Então, vende papéis, o sistema financeiro, vai vender ativos nacionais, né? Não existe um processo de privatização nesse governo, tem um processo de desnacionalização, né? Porque privatização implicaria você ter a possibilidade de capitalistas nacionais comprarem, mas não o que se trata. Nós estamos vendendo produto para capital externo, e grande parte do capital externo são empresas estatais de outros países. Então, a empresa estatal aqui é mal vista. A empresa privada nacional, estatal, é muito ruim, mas a empresa estatal chinesa que está comprando, não, essa é excelente. Eficiente. Então, na verdade, é um processo de desnacionalização. Então, é uma burguesia comercial, que vende do comércio, né? Vai vender soja, vai vender minérios, vai vender o território, vai vendendo. O negócio é comércio, né? Negociar. Burguesia negociante. De outro lado, quer dizer, esse ciclo de expansão que tivemos pós-30 gerou uma estrutura social que não apenas tinha uma burguesia industrial, porque veja, a França tem um governo liberal, né? Mas a ameaça do capital chinês comprar um estaleiro, o Macron estatizou. Os chineses queriam comprar uma empresa de comunicação nos Estados Unidos, não deixaram, na Inglaterra mesmo. Então, onde é que você tem burguesia nacional? Os caras reagem. Tem uma competição entre as burguesias. Nós não temos competição. Uma aceitação. Então, você não tem uma burguesia industrial. Né? Desculpa, a Budweiser está tentando evitar que a Ambev compre nos Estados Unidos. Sei. A Budweiser não, a americana. A Budweiser. Budweiser. Então, tem reação, exatamente. Tem uma reação que zero. Né? Mas também não é apenas essa mudança na estrutura da sociedade que pega aí a classe dominante, também a classe média assalariada,
que foi um produto desse ciclo de expansão, a classe média assalariada gerada na grande empresa privada, né, nas empresas estatais, no setor público. Né. Nós estamos transitando muito rapidamente dessa classe média assalariada para uma classe média proprietária. É praticamente o fim da classe média assalariada brasileira. Vamos começar pelo fato que a se manter, não é? A terceirização e a nova CLT não vai ter mais concurso público que justifique, tá certo? Porque ao invés de concurso para as universidades, você vai contratar, na verdade, uma pessoa jurídica, não é? Ou vai fazer licitação por menor preço, como as prefeituras estão fazendo, contrata mais assistente social, licitação de menor preço. Então você vai, na verdade, nós temos 11 milhões de trabalhadores no setor público, isso vai desaparecer muito rapidamente. Né? A não ser aí o estamento estatal aí da justiça, alguns cargos que mantém o resto. Né? Vamos voltar ao que era Brasil pré-1930, não tinha um Estado moderno, era isso. Entra o governo, leva um montão de gente, depois sai o governo, entra outra. Então, o esvaziamento da classe média assalariada. Né? E, ao mesmo tempo, nós estamos praticamente deixando de ter uma classe trabalhadora urbana industrial. Tínhamos o protagonismo das lutas sociais, né, pela classe trabalhadora industrial, para cada vez mais aí a amplitude da classe trabalhadora de serviços. Né? Classe trabalhadora em pequenas empresas, que tem dificuldade de reconhecer a luta de classe, porque são empresas pequenas que não têm grande hierarquia. Numa indústria, você sabe quem manda, quem deve responder, não é? Tem a hierarquia do gerente, administrador. Uma pequena empresa, todo mundo faz tudo, não consegue perceber isso. Pesquisa que a Fundação fez, inclusive, com trabalhadores de serviço aqui da periferia, é nítido isso. Né? Eles não conseguem ver que tem luta de classe, percebem que tem um inimigo chamado Estado, que arrecada imposto e não contribui, não retorna em serviços. Né? Então é essa confusão que nós estamos entrando agora, né? As principais instituições de representação de interesse dessas camadas são as igrejas e o crime organizado. É o que vai predominar no Brasil, o crime organizado, né, que já tem personalidades importantes na política, não é, no judiciário, no executivo. Então, essa gente conhece bem o Brasil, esse Brasil aí que está em expansão, e a outra é a igreja, sobretudo pentecostal e especialmente neopentecostal. Né? Então, você está tendo um Brasil constituído, não é, por, estou equivocado, mas no modo de ver, esse segmento ganhador do sistema financeiro, o agronegócio, coisa que você não tinha nos anos 80. Você tinha uma coisa no Rio Grande do Sul, mas eram cooperativas, o Centro-Oeste, uma coisa vigorosa, né? Com essa coisa religiosa, né? E o crime organizado. Isso é o nosso país. Né? Bom, o que dá para fazer? Né? O que dá para fazer? Rezar não é, né? Hã? Rezar não, né? A gente fortalece, só organiza e valor. Você pode dar para Não, mas é que na verdade é o seguinte, a igreja neopentecostal presta uma atividade que nós, as instituições tradicionais, não fazem. Nós estamos vivendo um desemprego sem paralelo, os sindicatos não têm o que dizer para os empregados, a não ser a culpa do governo, esse patrão é sem vergonha, mas não recepciona os empregados, não oferece nenhum tipo de serviço. As igrejas neopentecostal prestam muito serviço. Serviço aos desempregados, por exemplo. Ele recepciona. Quem é desempregado, quem já foi desempregado, sabe que você vai ficando desempregado, você vai ficar um processo de isolamento, você não tem nem com quem conversar. A família nem te chama, inclusive, porque vai vir aquele desempregado de novo, vai pedir dinheiro, que nem te convida aquele cara lá. Vai virando um pária, é uma coisa terrível isso. A igreja o recepciona de braços abertos. O seu problema social não é um problema seu, vem conosco, de braços abertos, o valoriza, oferece curso. Eu sou da igreja X por hipótese, sou economista, sei fazer plano de negócio, eu vou dar uma aula de final de semana com as pessoas que estão desempregadas. Eu dou um tempo para os meus irmãos, etc. Né? Tem serviços ativos por procura de trabalho. Então eu trabalho numa mercearia, no supermercado, quem saber que tem emprego, eu aviso o pastor, aviso os empregados, tem uma rede. Sabe, o povo que está nisso não é bobo, não, tem resultados. A construção de sociabilidades que essas igrejas oferecem, elas estão muito próximas das casas, que nem padaria. Ninguém compra pão, em geral, a 3 km, 4 km da casa, compra próximo. O pão pode não ser bom, mas é próximo. As igrejas estão muito próximas das pessoas.
é um espaço de sociabilidade, não é? Que essa classe trabalhadora de serviço não tem tempo para conversar com ninguém, a pessoa sai cedo de casa, volta de noite, cansada, são famílias desestruturadas, famílias monoparentais. Com quem eu vou falar sobre os meus anseios, meus desejos, meus problemas? A igreja acolhe, recepciona, abre. Não, eu acho que é que nem a reforma de Lutero, tá certo? Você tinha uma igreja descolada da população, igreja católica, tá certo? Lutero ofereceu uma alternativa. Bom, mas é outra discussão. O que me interessaria é o que dá para fazer, né? Então, é evidente que nós estamos tendo uma destruição muito rápida, avassaladora. Mas a pergunta aqui, o meu modo que deve ser feita é o seguinte: como é que nós resistimos tanto tempo? O Brasil é um dos poucos países que tem banco público ainda, não sei por quanto tempo. Mas qual país tem banco público comparável com o Brasil? BNDES. A China tem. A Índia tem uma coisa bem menor, a Rússia tinha. Não tem nenhum país envolvido com banco público. O Brasil tem, está perdendo. Mas como é que nós resistimos tanto tempo? Essa é a questão a saber. Porque a vontade de fazer o que estão fazendo não é de hoje. Não tem nenhuma reforma que foi pensada agora, são coisas antigas. Então como é que nós resistimos tanto? Porque no ambiente da globalização, no principal promotor da globalização, que são as grandes corporações, né? Dizem que 500 corporações dominam o mundo, outros menos, etc. Nessas grandes corporações, que são maiores que países, que interferem no sistema eleitoral, que financiam tiram o primeiro-ministro. Estou falando do Brasil, estou falando da Itália, por exemplo, não é? Vamos entender um pouco como é que está o mundo nesse sentido. Os países que conseguiram, de certa maneira, fugir ou resistir à globalização são países que exerceram 3 atividades que nós no Brasil não fizemos. Quem são os países que estão resistindo? A Rússia, a China, a Índia, não é? Quem mais que está resistindo? São poucos. A Venezuela está resistindo, Bolívia, Equador, Turquia. O que esses países, sobretudo países grandes de dimensão, conseguiram fazer para resistir à globalização e construir, na verdade, um capitalismo nacional? Capitalismo de Estado. Essa é a questão. As experiências que nós temos que não são da globalização de maneira geral, é capitalismo de Estado. Certo? É o Estado que organiza o capitalismo, são as grandes empresas, etc. Nós estávamos nesse sentido, pelo menos olho, a questão que eu tenho, a experiência do PT é a construção de um capitalismo de Estado, de planejamento, tá certo? Mas por que não deu certo? Por que caiu? Caiu porque nós não tivemos 3 coisas que os países que hoje resistem ainda fizeram. O que nós não fizemos? E precisa pensar alternativa, precisa fazer isso, porque senão não tem alternativa. O que nós... Em primeiro lugar, você precisa ter um grande ator político que chama os pobres. Os pobres, tá certo? A classe trabalhadora, vamos dizer isso, tem que ser politizada. Tem que ter um protagonismo. Se a classe trabalhadora não está politizado, 22 milhões de empregos abertos, não aumentou filiação. Nós tivemos chance de mudar o sistema de relações de trabalho naquele fórum de 2003 e os sindicatos se negaram a fazer isso. Bom, se você não muda, eles vão mudar, mas com a vontade deles, tá certo? Nós tínhamos um projeto inicial, o projeto Fome Zero, era um projeto de politização dos pobres. Vamos lembrar que era os pobres, eram que iam fazer o seu próprio cadastramento, isso que não se decidia, por não se entrou numa frente que no primeiro momento já surgiram as principais resistências a dar a autonomia de ser uma política com os pobres, não é uma política para os pobres, que é a Bolsa Família, que é uma política excepcional, muito boa, etc., mas não tem nada de politização. Quando você começou com o Fome Zero, já saiu na frente quem? Saiu na frente as resistências dos poderes locais. Os prefeitos foram dizer, alto lá, ninguém vai mexer os meus povos, são meus. Nada disso de emancipação, para com isso, os pobres são meus, nós cadastramos, nós... Bom, podia ter, não sei por quanto tempo, ter essa atenção, de forma pragmática, tudo bem, é o Bolsa Família, programa fantástico, o dinheiro dos pobres, excelente, tirou da pobreza, 10, 10, 10. Mas os pobres continuam sendo... Não vou dizer isso, mas continuam sob o controle dos prefeitos. Certo? Se você não politiza a pobre, imagina se nós tivéssemos 40 milhões dessas pessoas que saíram dizendo o seguinte, olha, o Bolsa Família é uma coisa pequena. Na verdade é o seguinte, nós vamos acabar com
tributação, inclusive, que não paga imposto, porque nós estamos recebendo uma parte só, a gente paga imposto, quem ganha 2 salários mínimos paga metade de imposto, e os ricos não pagam nada. Sei, 40 milhões dizendo isso. Cruzando os braços. Você teria uma outra perspectiva. Mas nós não politizamos, né? Então, é só nesse adendo aí, o poder da mídia estaria nesse sentido aí, de poder construir uma realidade, né? Que é uma realidade para uma minoria, e isso ser a realidade, né? Seria basicamente isso, né? Não, esse aí é o nosso. Eu não vou botar a culpa na mídia, a mídia sempre foi assim, tá certo? Não me preocupa esse sentido. Talvez não tivesse ter dado dinheiro, mas isso é uma questão que eu nem sei direito. Mas eu dizendo assim, esse aí é o nosso. Quem é governo tem que ter clareza. Ou você tem aliados ou você não tem aliados. Essa história de republicanismo, tá certo? De você chegar aqui, estamos entregando o programa Minha Casa Minha Vida, isso aqui, tá certo? É direito de vocês. Nós não fizemos nada mais do que o nosso dever. O que é isso, gente? Então, elevar o salário mínimo, tirar dinheiro do orçamento, isso é uma questão da política. Se não tiver apoio, não vai se manter. Ou você faz política claramente, você não sabe por que nós estamos aqui, é porque vocês, então só se vocês se aqui, não vai ter para vocês, vai ter para os outros. Isso tem que ser sido claro. Sem vergonha de dizer isso, então não ficava com vergonha, não falava, não, a casa aqui pertence a vocês, é um direito de vocês. Ah, claro, direito, então foi Deus, fui eu. Politização dos de baixo, tá certo? Organização e politização dos de baixo. Uma pergunta. Você acha que o MST e o MTST no momento fazem essa politização? Então é uma recuperação disso, talvez? Certamente é um movimento nesse sentido, mas desarticulado, digamos assim, de uma política do plano federal, de quem está fazendo essa transformação. São importantíssimos, ainda bem que nós temos eles, né? Mas deixa. Segunda razão é o seguinte: os países que conseguiram, que resistem à globalização, tá certo, capitalista, são países que fizeram o quê? Uma mudança estrutural nas Forças Armadas. Se você não muda as Forças Armadas, nós começamos a mexer muito tardiamente no plano de defesa, tá certo? E fizemos uma coisa interessante de fazer uma aquisição de aviões na Suécia, que não faz parte da OTAN, construir o submarino de propulsão nuclear, com parceria na França, a compra de satélite com a China e Índia, mas a compra de bateria antiaérea com os russos. Nós começamos a fazer meio tardiamente isso. Né? O plano tinha que ser uma coisa muito desde o início. Você tem que ter forças armadas que têm clareza. É o que o Getúlio fez em 1937. Certo? Abandonou os tenentistas e começou o Estado Novo. Os militares é o seguinte: olha, tudo bem, forças armadas, essas coisas, precisa de indústria. Se não tiver indústria, não tem forças armadas. Então nós vamos juntos, Getúlio. Mas esse negócio de povo participar, isso também não, eles não querem, tá certo? Mas você tem que ter um ator, que são os militares. Nós não mexemos nisso, tá certo? Então... E a terceira razão, né, que meu modo de ver posso estar equivocado, está relacionado, na verdade, a uma mudança profunda do judiciário. O judiciário é o único dos poderes, que o legislativo e o executivo sofreram de alguma forma a oxigenação da democracia. O judiciário, nada. Se você não mexe no judiciário, bom, pode botar um anjinho que vira um capeta. Né? Nós botamos tantos anjinhos lá, e o que viraram aquilo lá? Então, veja, se você não mexe nas questões chaves, pode chorar o leite derramado, mas nós estamos ficando reclamando aqui, vamos lá, a mídia, mas vamos ver, os sindicatos brasileiros têm quantos jornalistas? Muito mais do que a Rede Globo. Quanto gasta um jornalzinho, revista, não sei o quê? Você vai pegar um jornal do sindicato, tem 10 páginas, 15 fotos do presidente. Uma matéria de economia, ver se alguém do Diese, o pessoal do Diese que está numa situação difícil, tem ali reproduzindo a Miriam Leitão, sei lá quem. Então veja, isso é uma questão muito nossa aqui. Você tem que ter uma estratégia, você vai enfrentar os caras, isso aí é óbvio. Como você mexe no judiciário? Como você mexe no judiciário? Como mexe uma reforma do judiciário? Olha, dizer o seguinte: sabe quanto é que custa o judiciário no Brasil? 1,7% do PIB. Quanto custa o judiciário nos Estados Unidos? 0,2% do PIB. Eles criaram um negócio de controle que era o Conselho Nacional de Justiça, que era para ter 100 pessoas, tem 1.600.
O judiciário é para fazer cumprir a lei, mas ele mesmo não cumpre em relação ao seu salário. Então, isso aí o Raimundo Faoro já explicou nos anos 50, tá certo? O estamento, que é um negócio de costas para o país. Isso nós não sabíamos? Sabíamos, gente, mas não fizemos. Então, se você quer voltar para fazer alguma coisa, tem que lembrar isso aí. E as leis estão atreladas, correto? Não são fáceis, tá certo? Não são brincadeira, mas eu estou dizendo que você tem que ter forças armadas, tá certo? Tem que ter vários, porque isso aqui o país está se tornando um gigante, tá certo? Essas articulações com o Brasil tornou-se uma referência mundial do ponto de vista da diplomacia. Aí começa então nós aqui, bom, o PT já é uma coisa insuportável para determinados países, tá certo? É um país muito próximo a nós, não gostava muito, mas também no Brasil suporta isso. Mas de repente esse partido começa a ter uma relação de interferência em outros, né? O Unasul, foi criando, né? foi participando em outras eleições com marqueteiros, né? Com empresas nacionais, ademais também não dá. Se você vai mexer com a onça, seja pelo menos uma coisa maior, né? Porque senão é óbvio, isso era óbvio que ia acontecer, gente. Mas eu fico por aqui, porque senão. Pessoal, depois desses dois belos retornos aqui, a gente encerra o dia de hoje. Queria já deixar o convite, o próximo debate, que vai ser na sexta-feira, e o tema é os efeitos da midiática Lava Jato. Então, a gente está sempre procurando trazer os temas aqui relacionados à comunicação e por que a gente tem que democratizar a comunicação, né? Então, hoje, a mesa de hoje já exemplificou bem isso. Na sexta-feira é com a Valesca Zanin, que é advogada do ex-presidente Lula, o jornalista que lançou um livro sobre a Lava Jato, Paulo Moreira Leite, e o ex-vice-procurador da República, Eugênio Aragão, ex-ministro aqui da República, então estará com a gente na sexta-feira. Então, gostaria de convidá-los, pedir para vocês convidarem outras pessoas para esse importante debate também sobre a midiática Operação Lava Jato. Obrigada, bom retorno a todos. Obrigado. Agradeço. Gente, vem traz uma notícia ruim, o pessoal aplaude. Mas a letra aí tá com você,